Galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. No nosso vídeo de hoje, veremos mais um padrão de projeto, desta vez um padrão de projeto do tipo comportamental chamado Template Method. E qual que é a responsabilidade deste padrão de projeto? Basicamente, ele define uma estrutura básica, uma estrutura base, e permite que subclasses ou que classes concretas redefinam certas etapas do algoritmo. Então, ele permite que você, por exemplo, crie alguma subclasse e implementem o método definido na classe abstrata, de tal maneira que possa aí atender o comportamento esperado. Então, por exemplo, a gente pode utilizar o Template Method, por exemplo, para gravar logs. Vamos supor que a gente queira gravar logs num arquivo, a gente cria uma classe lá para mandar o log no arquivo. E aí a gente quer gravar um outro log, mandar log, sei lá, por exemplo, por e-mail. A gente pode criar uma outra classe concreta para mandar o log por e-mail. E por aí vai, só que todas essas classes concretas devem herdar de uma classe abstrata, e essa classe abstrata é a responsável por definir a estrutura básica do Template Method, do algoritmo, e ela é a responsável por permitir que as subclasses definam quais serão a estrutura dessas outras etapas, tá? Caso não tenha ficado muito claro, não se preocupe, porque veremos isso logo a seguir. Então, primeiramente, vamos criar aqui uma classe abstrata. Eu vou utilizar aqui o exemplo mesmo do log. Beleza? Então, aqui, log abstract vai ser a nossa classe. Como eu estou utilizando o namespace, eu vou definir aqui ele já. Caso você não esteja utilizando, você pode pular aqui esta etapa, beleza? Então, design patterns. Então, eu vou colocar aqui o nosso namespace aqui, behavioral, e vamos utilizar aqui o nosso template method, beleza? Então, vou definir aqui o modo estrito do PHP 7. E a primeira coisa que faremos aqui é o que? É definir esta classe como sendo uma classe abstrata. Esse é o primeiro ponto. Beleza? Porque eu quero apenas permitir que esta classe seja herdada. Então eu não posso criar uma instância dessa classe. O nosso próximo ponto é definir o que? Os levels dos nossos logs. Ou seja, para quem não conhece, os logs eles têm diversos levels. Então, por exemplo, ele tem um level de informações, ele tem um level de erros, ele tem um level de avisos, ele tem o level o level emergencial. Então, assim, ele tem vários tipos de level, tá? Então, a gente vai utilizar apenas 3 aqui, só para exemplificar e deixar a classe o mais enxuta possível. Então, eu vou criar aqui 3 constantes, tá? A primeira aqui eu vou chamar de level info e vou dar aqui o nome info. A segunda vai ser level error e também vou chamar de error. E aqui novamente nossa constante e vou chamar aqui de warning, tá? Vai ser warning, que vai ser de aviso, tá? Então vamos lá. E qual que é agora a nossa próxima etapa? Vamos definir aqui qual que é o nosso método abstrato que será implementado pela nossa subclasse, tá? Ou pelas nossas subclasses. Então, o primeiro método aqui e o único método abstrato que eu vou criar vai ser o abstract. Ele é do tipo protegido, tá? O acesso dele é protegido. Function, e vou chamar aqui de write, porque ele vai ser responsável por escrever o log. Então eu vou criar aqui, vou passar aqui 2 parâmetros para ele. Então, o primeiro vai ser o message, tá? Que vai ser a mensagem propriamente dita do nosso log, e o nosso segundo parâmetro aqui vai ser o nosso
level, tá? E por padrão, o nosso level vai ser o level info. Só isso. E o nosso método não vai retornar nada, então ele vai ser do tipo void. Opa, é método abstrato, então eu não posso definir ele aqui. Então, tá feito aqui já a definição do nosso método write. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um método final, já vou explicar o porquê, final public function, e eu vou chamar ele de log, e vou fazer a mesma coisa. Só que, como a gente passou dois parâmetros aqui para o nosso método write, a gente vai passar para ele também dois parâmetros aqui. Então, level, então self, e vou utilizar aqui o level info. E ele também é void, então ele não retorna nada. E como eu defini aqui em cima já assim, então eu não vou precisar deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tá, eu não vou precisar assim, só assim já vai ser o suficiente para a gente. Então vamos lá, vamos definir a estrutura agora do nosso método final public aqui, nosso método log. Ele simplesmente vai chamar aqui o nosso this write, passando aqui o message e o nosso level. Só e simplesmente isso. Então, basicamente aqui a gente já definiu aqui a estrutura base do nosso padrão de projeto template method. Então vamos lá. O nosso método write, ele, como eu mencionei anteriormente, ele vai ser o responsável, né, que a gente vai implementar em nossa subclasse. E como a gente vai implementar, a gente vai ter que definir como vai ser a estrutura dele, ou seja, como será a lógica dentro dele. E a partir desse momento que a gente já definiu a lógica dele, a gente já vai ter acesso aqui através do nosso método log, a gente já vai estar chamando ele aqui dentro, write, ou seja, a gente não vai permitir que a gente possa, por exemplo, redefinir esse método log aqui e alterar a estrutura do template method, porque se a gente fizer isso, a gente vai acabar quebrando o nosso padrão de projeto. Então, por isso que esta palavra final aqui no início do nosso método é importante, porque ela não vai permitir que o nosso método log seja sobrescrito e, consequentemente, tenha aí a sua lógica e a sua estrutura alterada pela nossa subclasse ou por outras classes que herdem a nossa classe abstrata log abstract. Beleza? Não tenha ficado claro ainda? Não se preocupe, pois agora vocês vão começar a compreender melhor ainda. Então, agora que a gente já definiu aqui a nossa classe abstrata, a gente vai definir aqui a nossa classe concreta. Então, nossa classe concreta vai se chamar aqui logFile. Simplesmente isso aqui. Vou utilizar também aqui o modo estrito do PHP 7. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o que? Estender, né, herdar aqui as características da nossa log abstract. Então perceba aqui que ao fazer isso ele já fala para mim que eu preciso implementar aqui os métodos. No nosso caso aqui ele está falando que eu tenho que implementar o método write, que é o único método abstrato que tem para ser implementado. Então vou gerar aqui ele e vou implementá-lo. Então está aqui. E vou definir aqui dentro a estrutura dele. Então a nossa classe chama-se logFile. Então significa que eu quero gravar os logs num arquivo. Então eu vou definir aqui qual vai ser a estrutura básica dele. Então vou definir aqui uma variable message, vou utilizar aqui a função sprintf e vou definir aqui qual que vai ser o modelo do log que eu quero. Então o primeiro que eu quero aqui definir aqui é a data e a hora do nosso log. O segundo ponto é o level. Então, qual que é o level? Se é o level info, se é o error, se é o warning. E por fim, qual que é a mensagem propriamente dita.
Então, vamos lá. Então, o primeiro parâmetro aqui é a data e a hora que eu quero que seja nesse formato. Nosso segundo parâmetro aqui é o nosso level, que eu quero que ele sempre seja em caixa alta, né, ou em letras maiúsculas. Então, define aqui também. E por fim, aqui a nossa mensagem. E por fim, eu vou querer aqui pular uma linha. Beleza? Então a gente já definiu aqui a nossa estrutura básica da nossa mensagem. Então agora vou utilizar aqui a função file put contents, que é para a gente criar aqui um arquivo, tá? A gente vai criar aqui, vai definir onde vai ser gravado esse arquivo. Então, antes de prosseguir aqui dentro de template method, eu vou criar um diretório que eu vou chamar aqui de logs. Então, todo log que for gerado eu vou armazenar aqui dentro deste diretório. E vou criar aqui uma variável aqui chamada filename, onde eu vou utilizar aqui o dir e vou definir aqui que eu quero utilizar aqui dentro aqui. Quero mandar todos os nossos logs para dentro deste diretório. Então, logs, e o nome vai ser log tracinho. Vou concatenar aqui com o level em caixa baixa, no nosso caso com todas as letras em minúsculo. Opa, str to lower, e vamos também concatenar aqui com o ponto .log. Beleza? Então, simplesmente isso. Então, agora eu vou passar ele aqui pra gente. Então, file name, um primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o texto, no nosso caso, que é os dados, né? Então, é a mensagem. E por fim aqui, o terceiro parâmetro, eu vou passar o file append, para que sempre que a gente for gravar nesse arquivo, ele sempre vai gravando na última linha, né? Então, sempre no final do arquivo ele vai inserindo uma nova linha. Então, se eu não colocar isso aqui, toda vez que eu executar e for gravar log aqui, ele vai apagar os logs que tinham e vai gravar por cima. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele vá mantendo o histórico dos logs no arquivo para a gente. Beleza? Então, feito isso, está pronta a nossa estrutura aqui do nosso log file. Isso aqui ele já vai funcionar, tá? Então, perceba que a gente definiu aqui a estrutura do nosso método write, que a gente definiu lá na classe abstrata, né? A gente apenas criou a assinatura dele aqui, né? Definiu como ele tem que ser. E aqui na nossa log file a gente herdou e acabou aí criando a estrutura dele, né? Definiu aí a nossa lógica toda aí para criar nossos arquivos de log. E agora vamos dizer que, por exemplo, agora eu preciso utilizar isso, né? A gente precisa saber se isso realmente funcionou. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um client. Tá? Eu vou criar aqui um client chamado template method client. Vou utilizar aqui o meu autoload. Aqui, né? Já que eu estou utilizando o namespace. E vou utilizar aqui também o nosso log file, que é a nossa classe concreta que contém aí a estrutura para gravar os logs no arquivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, criar aqui um objeto, log file, new log file. Perceba que não passo nada no construtor, a gente não definiu o construtor e por padrão o PHP ele define o construtor público para a nossa classe quando a gente não define um. Então, agora é só a gente chamar aqui o nosso método log, tá? Então, primeiro os logs que a gente vai gravar vai ser os logs de info. Então, log file e log. Perceba que o único método que a gente tem acesso é o método log. Aí você pode estar se perguntando, tá, Jones, mas eu não defini aqui o método log. Ele não está aqui em log file. E o único método que a gente tem definido nele é o método write. Só que o método write é o que? Protegido. Então, consequentemente, eu não tenho acesso a ele. Então, se eu tentar, por exemplo, chamar aqui o método write, tá? Eu não vou conseguir. Ele não deixa porque está protegido. Tá? Ele está falando aqui, ó, é o método protegido.
tá? Então eu não consigo fazer isso. Só que o nosso método log, a gente tem ele definido aqui na nossa classe abstrata, tá? Então, como a gente herdou ela aqui em nossa classe logFile, então a gente tem acesso a esse método, né? Esse é o conceito de herança, a gente consegue herdar as características de uma classe Py. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos definir aqui qual que é a mensagem de log que a gente vai passar. Então eu vou passar aqui, a primeira mensagem vai ser iniciando o processamento na linha, e vou passar aqui qual que é a linha. E aqui a gente pode definir aqui o que? O level info. Só que por padrão eu estou dizendo que o level info é default caso eu não passe aqui o level. Então eu não vou passar e ele vai ficar dessa maneira. Tá? Então, ao executar este script, o que tem que acontecer? Basicamente ele tem que criar um arquivo aqui dentro para a gente, tá? Chamado loginfo. Por que loginfo? Porque eu estou dizendo que o meu level aqui, neste caso, perceba, level info, é o que eu quero que ele crie. Então, por exemplo, quando ele chamar esse método aqui, ele vai vir aqui no nosso write aqui e vai falar assim, opa, então vamos lá, vou criar aqui um arquivo chamado log com o level info. Se eu passar aqui com level error, ele vai vir e vai criar com level error. E com warning, vai criar com warning. Então, por aí vai. Então, ao executar aqui o nosso script, perceba que ele não deu nenhum erro. E se eu vir aqui dentro, aqui, ele tem que ter um arquivo aqui, ó, loginfo.log. E contém aqui a nossa mensagem que a gente definiu. Então, tá aqui a nossa data e o horário aqui do nosso log, o level dele, que é o info, e a nossa mensagem iniciando o processamento na linha 10. Se eu definir aqui, por exemplo, uma outra mensagem, vamos dizer aqui, vamos dizer que execução, vamos supor aqui, execução do cálculo iniciada na linha aqui. E aí vamos criar aqui fim do cálculo na linha X aqui. Então vamos lá. Ao executar isto, o que ele vai acontecer? Ele vai mostrar aqui pra gente. Iniciando o processamento na linha 10, execução do cálculo iniciada na linha 11 e fim do cálculo na linha 12. Tá? Então, perceba que aparentemente aqui o nosso log está funcionando perfeitamente. E por isso que é importante a gente definir este parâmetro aqui. Se eu remover esse file append e executar novamente, perceba que ele vai fazer o quê? Ele vai parar todas aquelas linhas e vai deixar somente essas três que a gente criou. E nem isso, ó. Ele deixou apenas uma. Tá? Então, assim, ele sempre vai manter a execução da última, no caso da última linha aqui que a gente executou. Então, se a gente, por exemplo, comentasse essa linha e deixasse essa iniciada aqui, essa aqui seria a última informação gravada aqui no arquivo. Tá? Então, por exemplo, tá lá, ó. Tá vendo? Então, por isso que colocar o file append aqui é importante, porque ele vai garantir que sempre no final do arquivo ele vai inserindo novas linhas. Então, ao executar novamente, travou aqui de novo. Então, tá aqui execução do cálculo iniciado na linha 11, iniciando o processamento na linha 10 e execução do cálculo iniciado aqui na linha 11. Se eu descomentar aqui e fazer novamente, então ele vai estar aqui gravando corretamente de novo. E não importa aqui quantas vezes eu chamar isso aqui, tá? Ele vai sempre executar ali e aí é vida que segue, tá? Então, agora vamos fazer um teste aqui chamando aqui o error, tá? Os logs de erro. Então a mesma coisa vai acontecer, vamos dizer aqui que eu vou colocar aqui, houve um erro na linha, tá aqui, tá, houve um erro na linha, tá, e aí agora sim eu tenho que definir qual que é
um level aqui. Então, como é um level de erro, então eu vou definir aqui error. E eu vou colocar aqui a exceção foi por causa de um parâmetro inválido. Pronto. E aí eu não vou printar a linha, tá? E vai ser o erro também. Então, ao executar isso aqui, ele vai criar mais um arquivo aqui para a gente. Então, ó, log error, contendo aqui as nossas duas mensagens de erro que a gente criou. Então, houve um erro na linha 15, a exceção foi por causa de um parâmetro inválido. Então, perceba que ele categorizou corretamente aqui as nossas mensagens de log. Tá? Ele não misturou, então aqui nos erros aqui não vai ter os infos e os infos não vai ter os erros. Ó. Então, perceba que está tudo bem organizado, está tudo certinho. E por fim, a gente vai testar também com o nosso warning. Tá? Então, testando aqui com o nosso warning, ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou apenas colocar aqui aviso a variáveis definidas que não foram utilizadas. Eu não quero utilizar aqui a linha. Então eu vou definir apenas aqui que o level é o warning. E com isso ele já vai criar aqui para a gente um arquivo. Tá? Então tá aqui log warning e tá aqui, ó, mais um level aqui, warning, e a nossa mensagem: há variáveis definidas que não foram utilizadas. Então perceba que através do nosso template method a gente já conseguiu definir aqui a estrutura básica para que os logs sejam gravados aqui no arquivo. Se porventura, por exemplo, eu quisesse criar aqui uma outra classe chamada, por exemplo, logmail, para mandar esses logs por e-mail, eu também poderia criar sem nenhum problema. A única coisa que iria mudar aqui é que o método write conteria aqui a lógica para envio de e-mail e não para gravação em arquivo. Se fosse para gravar no banco de dados, seria uma outra classe, será, por exemplo, logdb, e aí você colocaria aí a lógica para gravar no banco de dados, um exemplo. Se fosse para mandar para um servidor, né, para uma fila, por exemplo, um RabbitMQ ou então um SQS, então a gente definiria também um log, por exemplo, log SQS, e mandaria lá para o SQS da Amazon. Ou se fosse para o RabbitMQ, a gente criaria uma outra classe. Então a gente poderia ter toda essa infinidade. Obviamente todas as classes herdariam o log abstract, e aí a gente conseguiria implementar aí essa parte que é variável de classe para classe, né? Então é isso que o template method garante para a gente. Ele faz com que as partes que sejam variáveis, né, ou seja, que varia, né, de uma classe para outra, então, por exemplo, que devem ser alteradas, então ele permite que a gente possa redefini-las. Então, por isso que ele é flexível desta maneira. Tá? Um outro ponto importante, eu falei que o final public ele é importante porque ele permitiria garantir a integridade do nosso algoritmo. Então, se eu vier aqui no nosso log file, por exemplo, e eu vou copiar esse método aqui, tá? Eu vou copiar e vou jogar aqui e vou dizer o seguinte, tá? Eu vou apenas dar um eco aqui, falar assim, quebrei o template method. Perceba que ele não permite, porque ele fala que o método final ele não é permitido o quê? Fazer sobrescrita, não é permitido fazer sobrescrita de um método final. Então isso aqui eu já não conseguiria fazer, e se eu tentasse executar ele daria um erro para a gente. Ele daria um fatal error dizendo aqui a mesma coisa, que não é permitido fazer sobrescrita de um método final. Beleza? E mesmo que não fosse, se eu fizesse assim um public function, ele também não permitiria fazer essa sobrescrita. Agora, por exemplo, se eu apagar o final daqui
Tá aqui, ó, na classe abstrato eu defini que ele tem essa estrutura. Mas aqui eu vim aqui e redefini, né, eu fiz uma sobrescrita do nosso método log e eu executar aqui, então o que vai acontecer? Tá aqui, quebrei o template method, quebrei o template method, quebrei o template method. Então, para cada chamada que eu tenho aqui, ele está exibindo essa mensagem. Então, perceba que ele já não criou o arquivo, ele não inseriu mais nada no arquivo. Tá vendo? Ele não deu certo. Então, por exemplo, se eu deletar todos esses arquivos aqui e executar novamente, perceba que ele não vai criar os arquivos. Tá? Ele não criou, ó, tem mais nenhum arquivo aqui dentro, no nosso diretório. Então, isso significa que o que? A integridade do meu template method foi rompida e aí acabou quebrando aí o resto do nosso algoritmo. Tá? Então, por isso que a utilização da palavra final aqui no nosso método, que garante a integridade do nosso template method, é importante. Então, com isso, eu já não consigo mais alterar a estrutura e, com isso, ao executar novamente, todos os arquivos de log serão criados novamente, cada um contendo as suas mensagens de log. Beleza, pessoal? Então, o template method ele é um padrão de projeto bastante simples, ele não é um padrão de projeto tão complicado, né, da gente compreender. Você percebe que você consegue fazer ele com poucas linhas, né? Então, ele vem a ser bastante útil para você, caso você precise aí manter a integridade de alguma estrutura e permitir aí que subclasse redefina alguma das etapas ou realize algumas das operações. Então, o template method aí é bastante indicado para você. Beleza? Então, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like para que este conteúdo possa alcançar ainda mais público e para que outros conteúdos aí de qualidade possam continuar chegando aqui no nosso canal também. Também não deixe de postar nos comentários aí o que você está achando dos nossos vídeos. A gente sempre responde os comentários, mesmo que isso demore um pouquinho, mas a gente sempre responde. E caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade de perguntar para a gente. Beleza? Então, galera, um forte abraço e até os próximos vídeos.